Aleluia. Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Aleluiados. Amém. Deus é bom. Prestar atenção ao tempo, né, irmão? Senão eu tenho o que dizer hoje, hein? Aleluia. Ai, ai. Irmãos, abram suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nós vamos ler dos versos 15 a 24. É um texto extremamente conhecido, mas tenho certeza que ele vai encontrar o seu coração. É um texto hoje que eu gostaria de tratar com os irmãos, que é um assunto de extrema urgência. Eu coloquei assim, de extrema urgência, de extrema importância. Eu espero que essa mensagem produza em você aquilo que produziu em mim. Um verdadeiro abalo interior. Que seja assim no seu coração, em nome de Jesus. Todo mundo achou? Amém? Vamos ler então. Evangelho de Lucas, capítulo 14, nos versos 15 a 24. A palavra do Senhor diz assim: ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vai depressa pelas ruas, pelos becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vai pelas estradas do campo e junto às secas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Misericórdia. Ah, Jesus, vamos lá. O que é que aconteceu aqui? A palavra do Senhor que nós acabamos de ler diz que, ao ouvir isso, um homem que estava à mesa exclamou. Então vamos entender o que é que aconteceu aqui. Ao ouvir o quê? O que foi que esse homem ouviu? Que ele exclamou que feliz, bem-aventurado é aquele que participar, aquele que comer pão do banquete de Deus. Num certo sábado, Jesus, no início do capítulo 14, Jesus ele foi convidado a comer na casa de um líder fariseu. Jesus dificilmente recusava um convite desse e foi. Chegando ali na casa desse fariseu, Jesus começa a observar tudo que acontecia. E então chegou um homem ali com uma doença de inchaço, talvez retenção de líquido e tal, e esse homem estava com inchaço ali. Jesus se compadece desse homem, pois era sábado, e Jesus então cura este homem, e ali tem uma prosa, se era lícito curar no sábado, se não era e tal, e Jesus então já começa ali os seus ensinamentos em volta daquela mesa, com a cura deste homem. Os fariseus, Jesus lança uma pergunta: se algum dos seus bois, ou até um filho seu, precisa de uma ajuda sua no sábado, é lícito ajudar ou não? Eles não sabiam responder. Ali já começa os ensinamentos de Jesus. Jesus cura aquele homem então no sábado. Jesus então ele observa os convidados chegando à mesa ali, naquela reunião, naquele encontro, naquele banquete, naquela festa, e Jesus então observa que muitos daqueles convidados, eles começaram a buscar os lugares de honra para sentar ali naquela mesa e tal, e Jesus então dá um ensinamento importante ali para aqueles convidados e fala assim:
Se você for convidado para um casamento, para uma festa, para um banquete, não busque os lugares de honra. Sente um lugar de menos honra. Porque vai que você senta num lugar de honra, e o anfitrião, o dono da festa, ele tem uma pessoa com mais honra que você, e aí ele vai te tirar desse lugar, e vai te colocar para sentar no outro lugar, e vai chamar um outro com mais honra, e vai sentar no lugar que você está, e você vai ser humilhado ali. Então tem aquela famosa frase, né? Pois os que serão humilhados serão exaltados, né? Os humilhados serão exaltados. Jesus então ele continua os seus ensinamentos, só que desta vez ele volta para o dono da festa, para o anfitrião, e ele fala assim: olha, quando você for fazer uma festa, Jesus aproveitando a ocasião para ensinar as coisas do reino, não chama os seus amigos não, porque os seus amigos eles podem retribuir para você tudo isso que você está fazendo aqui, mas ao contrário disso, chame quem não pode, chame e convide os aleijados, os pobres, convide os miseráveis, os desprezados, convide esse que não pode retribuir da mesma forma, e então, na ressurreição, você será recompensado por isso. Aí esse homem, esse anfitrião, quando ouviu isso, que foi o que a gente leu, ele faz esse comentário: olha, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. Ao meu ver, irmãos, esse comentário, eu li bastante isso aqui. Ao meu ver, esse comentário, ele foi mais ou menos assim, sabe quando azeda a conversa? Vamos desviar um pouco o foco, né? A conversa azedou aqui. A conversa ficou desconfortável. Ficou indigesta a conversa. E aí ele fala: então, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. Mas aí, mal sabia ele que o ensinamento de Jesus ia ficar mais fundo ainda, mais profundo ainda. Ia azedar mais ainda, essa é a verdade. Mas Jesus naquele momento, Jesus era mostrando para eles aquilo que está em João 1,10, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Essa conversa que Jesus estava tendo aqui ao redor da mesa, sobre esse banquete, sobre os lugares de honra, sobre os convidados e tal, os desprezados, isso e aquilo, na verdade era Jesus revelando para eles, João 1,10, que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam, e portanto, como a gente leu, que no verso 24, eles seriam trocados pelos pobres, pelos desprezados, e que na verdade de tudo isso, eles ainda perderiam o tal banquete. Irmãos, nesta noite, permita o agir de Deus no seu coração, desde você mais jovem até você mais velho, que se encontra aqui, você que nos assiste, permita o agir de Deus no seu coração. Às vezes, irmãos, no meio das pregações eu falo uns trem, e as pessoas acham até engraçado. Isso é bom também, graças a Deus por isso, né? Mas não permita que os trem engraçados que eu falo, ou coisa do tipo, tire o seu foco do real entendimento que essa mensagem tem que produzir em você. Até porque eu acho que hoje não vai ser, eu acho que hoje vai ficar indigesto, viu? Eu acho que vai ficar bem indigesto hoje. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, e que o Senhor tenha misericórdia de você. Amém? Mas eu creio que vai produzir peso de glória, eu creio nisso. Portanto, não fique bravo comigo. Amém, irmãos? Achando sim, eu acho que esse pastor acordou azedo hoje, não dormiu bem, ficou de mau humor, veio aqui hoje dar bronca em nós. Eu jamais vou fazer isso, nem tenho prazer nisso, jamais vou usar o púlpito para dar bronca em ninguém, mas talvez, se você entender bem essa palavra,
talvez você vai ficar com o interior meio revirado aí. Amém? Posso continuar? Amém. Nessa reunião aqui que nós lemos, nesse encontro aqui de Lucas 14, Jesus, ele meio que, a conversa que Jesus, ele entra aqui, foi meio que uma espécie de um lava-cara, irmãos, nesses fariseus aqui. Foi uma espécie de um lava-cara nos judeus aqui. E o interessante de tudo aqui é que Jesus, no capítulo anterior, no capítulo 13, ele está tratando exatamente sobre como a porta é estreita, e que num determinado momento, o dono da porta, o dono da casa, ele vai fechar essa porta, e ninguém mais vai conseguir entrar. Então nesse capítulo 13 aqui, ele diz até que chegarão gente de toda parte, para entrar nessa casa, para entrar com o dono aqui dessa casa, esse anfitrião, e vai chegar gente de toda parte para tomar lugar à mesa. Porém alguns chegarão até dizer: mas Senhor, nós comemos e bebemos com o Senhor, deixe-nos entrar. E o dono da casa vai falar: eu não conheço vocês, eu não conheço vocês. O que Jesus está querendo dizer aqui para mim e para você, é que algumas respeitáveis personalidades religiosas terão a sua entrada negada, por causa das suas falhas. No verso 30 aqui do capítulo 13, Jesus chega aqui a dizer que os últimos serão os primeiros, e que alguns primeiros serão os últimos. Portanto, vai haver surpresas, haverá surpresas. Ao passo que no capítulo 15, é o famoso sermão daquela tríade da busca por algo perdido, que é da dracma perdida, da ovelha perdida e dos 2 filhos perdidos. E que quando é achado a moeda, a ovelha e o filho, a festa, há um banquete, a festa. Só que muitas vezes a gente olha para o capítulo 15, que é importante demais, extremamente importante, e a gente olha para o 14 e não dá, às vezes, o mesmo grau de importância para esses outros 2 capítulos aqui. Mas o que foi exatamente que aconteceu nessa passagem que nós lemos aqui? Então eu vou explicar um pouco da passagem. Olha só os detalhes que estão aqui contidos, os detalhes eternos que estão contidos nessa história, porque a gente olha assim, às vezes a gente olha, a turma olha e acha assim que os convidados eles foram pegos de surpresa, uai. No mundo hoje, que você tem o direito de fazer o que você quer, uai, eu tenho o direito de negar também, não é isso? Então eu tenho o direito de me chamar para uma festa e eu não quero ir. Então às vezes a gente olha aqui para esse relato, para essa parábola, para essa história, e a gente acha que eles foram pegos de surpresa, mas olha o primeiro detalhe, eles não foram pegos de surpresa. Olha só o verso 16 que nós lemos do capítulo 14. Preparou um banquete e enviou muitos convites. Um certo homem preparou um banquete e enviou muitos convites. E quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, venham. É aí que eu entro no tema da pregação de hoje. O pódio dos homens. É um tema de reflexão hoje, é um tema de provocação hoje, irmãos. É um convite que havia sido feito e que foi recusado. Aí você pode falar: mas eu posso recusar. Uai, você que entende dessa forma. Mas foi grave essa recusa aqui. É uma recusa grave. A gente faz isso até hoje. Então, tudo estava pronto. Foi feito o convite. Foram distribuídos muitos convites. Quando tudo estava pronto, ele disse assim: ó, vai lá e chama o povo, está pronto. É ou não é assim que a gente faz hoje? É ou não é? Você fala assim para o irmão, fala assim: irmão, vai sexta-feira lá em casa,
comer um hot dog. Vai lá comer um hot dog em casa sexta-feira. Aí o irmão fala: opa, tô dentro. Beleza. O que é que a gente faz? Na sexta-feira, você confirma de novo, não é assim? Você não é doido de sair comprando as coisas, não confirma nada, chega no dia, o irmão não vai, e você está lá com o tacho cheio de salsicha, purê, tudo, um monte de pão, vai comer hot dog a semana inteira, você e esposa. Na sexta-feira, você confirma, você fala: e aí, irmão, tá de pé? Só que hoje nós estamos modernos, não manda servo, né? Você manda um WhatsApp, não é isso? Você manda uma mensagem lá: e aí, tá de pé? Aí o irmão fala: tá de pé. Aí você já fala então a hora. Você fala: vem às 7, vai estar pronto. Pronto. Não é bem parecida a história? E aí você espera o quê? Que o irmão chegue lá para saborear o hot dog. Mas vamos trazer para a história essa história que aconteceu aqui. Então você chama o irmão: sexta-feira vamos comer um hot dog. Ok, vamos comer um hot dog. Na sexta você confirma: e aí, irmão, você vem? Venho. Aí você então já dá o horário: 7 horas, está pronto. Pois é, quando dá 7, o irmão fala assim: não vou não, porque eu vou cortar grama. Um negócio, certamente você vai responder: o quê? Ô doido, o que é? Não, eu não vou não, eu tenho que, sei lá, dar banho no gato. Mas não estava convidado? Já não estava certo? O verso 18 fala que todos eles recusaram o convite. Todos eles. Não foi um ou outro desavisado ou desajuizado. Todos eles recusaram o convite. Está aí no verso 18. E o pior de tudo é que eles vieram com essas desculpas esfarrapadas. Essa é a desculpa. Esses são os detalhes eternos contidos aqui. Eles vieram cheios de subterfúgios enganosos. Eles vieram com um pretexto pior que o outro. Pior que o outro. Gente, tudo estava fluindo bem. Os convites haviam sido aceitos. Aceitos. O animal já havia sido sacrificado, a carne já havia sido preparada. Os convivas, ou seja, os convidados, eles já tinham sido chamados e de repente a resposta é: desculpa, eu não vou. Então vamos analisar um pouco isso que a gente leu. O primeiro que pede desculpa aqui, ele fala o quê? Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Me desculpe, eu não vou para o banquete. Ou seja, ele está falando assim, comprei um campo, ele está falando assim: eu fiz isto, agora eu preciso fazer isto. Ou seja, eu fiz X, agora eu preciso fazer Y. Eu não vou, desculpa, eu não vou. Aí você pode falar: tá, mas qual que é o problema disso? O problema todo. Por quê? Irmãos, ninguém compra um campo, um pedaço de terra, principalmente se tratando do Oriente Médio, sem saber exatamente o que tem nele. Ninguém faz isso. Ninguém, você faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém compra um terreno sem saber o que tem nele. O contrato precisa mencionar tudo que tem nesse terreno. Absolutamente tudo que tem nesse terreno. Gênesis vai falar lá que Abraão, quando ele foi comprar a terra, Gênesis 23:17, fala que Abraão, quando ele foi comprar a terra, estava mencionado, estava discriminado tudo que estava na terra que Abraão estava comprando, que tinha uma caverna, que tinha árvores, que tinha isso, que tinha aquilo, e que tinha um monte de coisa, ou seja, estava tudo certinho. Ninguém compra um terreno sem saber o que está nesse terreno. E essa desculpa desse sujeito é que ele comprou um terreno e agora precisava ir lá ver, precisava inspecionar. Ou seja, eu fiz X, portanto agora eu preciso fazer Y, desculpa. Em outras palavras, não tenho tempo, ou não tenho interesse no banquete.
Vamos analisar o segundo? Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Mais uma vez, peço que me desculpe. Irmãos, mais uma vez, fiz X, agora preciso fazer Y, não tenho tempo para ir no banquete. No Oriente Médio, existia 2 formas de você comprar, de você vender juntas de bois. A primeira, que é mais conhecida, quando o sujeito era mais abastado e tal, tinha mais recursos, isso e aquilo, ele ia na feira lá, ele ia no lugar onde estava vendendo as coisas e tal, e aí geralmente tinha um espaço, um pasto, que eles testavam os bois. Então colocava os bois lá, e o povo ia lá na feira e olhava e falava: estou precisando comprar uma junta de bois. Então eles olhavam, viam se os bois se entendiam, porque os bois precisavam se entender para trabalhar junto. Junta de boi é quando pega 2 bois, amarra os bichos e eles vão trabalhar junto. Só que se um boi é mais bravo, dá um coice no outro, se aquilo acontece, eles não têm como trabalhar junto. É isso que o texto está dizendo aqui, é isso que essa desculpa está falando aqui. Eu preciso experimentar agora, eu preciso testar as minhas juntas de boi que eu comprei. Só que no Oriente Médio era assim que se comprava, ou seja, o sujeito ele ia lá, ele olhava os bois, estava funcionando bem, e ele comprava. A segunda forma, era se o sujeito era um pouco mais pobre e tal, o que ele fazia? Era a rádio peão. Ele então anunciava para os vizinhos, para os amigos, falava: eu vou vender junta de boi. E aí os vizinhos então, a rádio peão saía contando para todo mundo que ia ter uma venda de junta de boi. Então eles iam lá no dia e olhavam para ver se os bois se entendiam, e eles então compravam a tal junta de boi. Pronto, problema resolvido. Problema resolvido. Mas a história aqui está falando que esse sujeito então, teoricamente, ele comprou sem testar, não é isso? E ainda ia testar de noite, porque banquete no Oriente Médio não era de dia, existia um forte calor e tudo mais, então o banquete era à noite. Então a desculpa ficou pior ainda. Ele ia testar uma junta de boi que ele comprou na hora do banquete, à noite. Ficou feia a coisa. Irmãos, está ficando azedo, né, a conversa, né? Imaginei. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês. Teve uma vez, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, e naquela época não tinha internet. Criança sem internet é diferente, né? Era diferente de criança com internet. Eu criei uma paixão por passarinho, amava ouvir os cantos dos passarinhos, e meu pai me deu o primeiro passarinho, um canário, e aí rapidamente eu fui juntando dinheiro, fui fazendo rolo, fui inventando não sei como, de repente tinha uns 10, 12 passarinhos dentro de casa. E na casa do meu pai tinha uma varanda linda, eu botava os passarinhos, cuidava dos passarinhos, limpava, dava comida e tal, aquela coisa toda. Mas eu tinha uns passarinhos ruins de cantar, eles cantavam muito mal. Meus passarinhos cantavam mal demais, talvez tinham puxado o dono. E aí, uma vez conversando com um amigo meu, resumindo, ele falou que ele tinha um passarinho que cantava muito bem. E na linguagem, quem tinha passarinho, de quem cria passarinho e tal, é estourar, né? Quando um canário estourou, é que ele começou a cantar, e canta maravilhosamente bem. E os meus não eram estourados, eles não cantavam nada. E o rapaz lá, o meu amigo, 9 anos de idade também, e ele se interessou, esperto, eu bobo, ele se interessou por um canário meu, e ele falou: vamos fazer negócio, mas você vai me dar um dinheiro, então você vai me dar esse passarinho mais um dinheiro. Eu falei: perfeito. Eu me achando esperto, perfeito. Vamos fazer negócio agora? Ele falou: não, vou estar em casa só de noite, volta à noite. E eu voltei à noite, né, para comprar. Comprei o tal do passarinho, chegando em casa, no outro dia, e o passarinho começou a cantar, e cantava lindamente. Falei: pronto, meus canários vão cantar tudo agora. Mas aí sabe o que eu reparei? O passarinho, ele só tinha uma pata, ele era aleijado. Fiquei nervoso, furioso. Esse cara me enganou. Aí meu pai: você comprou de noite a gente não enxerga as coisas e tal. Eu falei: agora eu quero trocar. Fui lá, fui humilhado. Ele falou: o problema é seu, que você não viu. Eu falei: por que você não falou? Ele falou: você não perguntou. Eu falei: mas como é que eu vou saber que tem passarinho aleijado, né? A intenção era só que o passarinho
Irmãos, resumindo, esse passarinho me foi útil demais, porque os outros começaram a ouvir ele cantando e começaram a cantar também. Foi lindo até que Jesus entrou no meu coração e falou que era ruim ter os passarinhos trancados e tal, que era para eu desfazer dos passarinhos. Eu, na minha crise de criança, falei, mas se eu der para outro, eles vão continuar trancados, então eu vou soltar. Eu falei, mas eles são trancados, como é que eles vão viver aí fora? Aí vi que na Bíblia, Deus cuida dos passarinhos. Abri as gaiolas debaixo de choro e deixei os bichos voar. Voaram todos, só quem ficou? Ele mesmo. E aí eu entreguei para um senhor que tinha um viveiro grande, falei, cuide do passarinho, vai ser útil. Irmãos, essas são as desculpas que a gente tem, semelhante a esse moço aqui da história, do preciso experimentar a junta de boi de noite. O terceiro caso ficou pior, porque ele fala assim, casei, portanto não posso ir. Ele é deselegante, nem pede desculpa, só fala, casei, não posso ir. Gente, outra desculpa feia para não ir no banquete. Por quê? No Oriente Médio, de novo, certamente na mesma vila, era impossível ter um casamento e um banquete no mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo local. O costume na época era que quando o sujeito casasse, ele ficava ali um ano mais ou menos, desobrigado das suas funções militares, agrícolas e tal, para cuidar do casamento, para ser feliz no casamento, junto da esposa e tal. Então esse cara aqui, esse camarada, ele não tinha acabado de casar, ele já estava casado um tempo e outro, ele poderia levar a esposa também. Mas ele é o mais desaforado, ele fala assim, casei, não vou. Mais uma vez, tudo estava preparado, o convite havia sido feito, o novilho já havia sido sacrificado, tudo estava pronto, mas a recusa foi feita. A pergunta, irmãos, a pergunta que eu faço para vocês e fiz para mim, com muita dor no meu coração, a pergunta é, o que é que está impedindo a gente de entrar naquilo que Deus já preparou? O que é que está impedindo a gente de entrar naquilo que Deus já preparou? O que é que está impedindo a gente de sentar à mesa? O que é que está impedindo a gente de sentar à mesa que já estava preparada? É o serviço? São o que? Os interesses? É o casamento? É a família? O que é que está impedindo? Porque aqui a gente tem uma tríade de desculpa, que está pautada nos interesses, nas necessidades e nos desejos. É isso. Então eu tenho minhas necessidades, eu tenho um serviço para ser feito, eu compro uma junta de boi e vou lá experimentar, eu tenho necessidade, ou eu tenho um interesse de aumentar as minhas propriedades, então eu comprei um campo e eu vou lá, eu preciso ver os campos, então eu tenho esses interesses, ou eu tenho uns desejos. A pergunta, quais são as atividades que têm atrapalhado sua vida espiritual? Quais são essas atividades que têm atrapalhado sua vida espiritual? Porque essas atividades aqui, elas são ilícitas, elas são incorretas. Comprar terra é incorreto? Não, é. Comprar uma junta de boi é incorreto? Essas atividades são incorretas? Casar é ilícito, é errado, é incorreto? Não, são todas atividades lícitas. Mas a questão é, quando estamos com o foco errado, a ponto delas nos impedirem de aceitar esse convite divino, quando essas atividades, elas tomam o primeiro lugar em nossas vidas, aí há um choque direto com a pessoa
que deveria tomar o primeiro lugar em nossas vidas. Há um choque direto. E olha que nós estamos falando só de atividade correta, boa. Mas a verdade é que Satanás é astuto, irmãos. Ele é sutil. Satanás, ele não está diretamente falando assim para você: negue seu Deus, me sirva, sei lá o quê, dá uma risada demoníaca, negue seu Deus, me sirva, seja satânico. Você vai perceber na hora, na hora você vai se ligar, na hora você vai perceber, só na primeira risada, me sirva, sei lá o quê, nem sei imitar Satanás, mas deve ser um trem desse jeito. Na hora você vai perceber. Mas sabe o que ele faz? Te enfia um monte de coisa na mente, no seu coração, nas suas atividades, que Jesus não é mais o primeiro. Ponto, lascou tudo. Lascou tudo. Jesus não é mais o primeiro. Certa vez estava pregando aqui para os jovens, e os jovens eles estão, não sei ainda, com uma mania doida de parar tudo da vida para estudar. Todas as coisas, todas as atividades, para estudar, para uma prova. Falei, amém, coisa linda, lindo isso, vai dar certo, vai dar bom, vai ser bem sucedido. Aí chegava no dia do culto, nem aparecia, não respondia WhatsApp, não nada, isso, aquilo. Daí mas você está... Aí encontrava, por que você não veio para o culto? Mas esperamos você, eu tenho um compromisso de estudar. Daí no sábado, 7h30 da noite, você estudou segunda, sim, terça, quarta, quinta, sexta, e no sábado, no horário do culto, às 2 horas de culto, é atrapalhar. E atrapalhar o seu desempenho. Satanás é sutil, gente. Ele não aparece para você cheirando enxofre, fedorento, com um chifre soltando bafo na sua cara, dizendo, eu sou Satanás e quero que você também me sirva, seja satânico. Mas não, ele usa 3 atividades simples para tirar Jesus do foco, e ele tira. Esse é o pódio dos homens. Você coloca alguma coisa em terceiro lugar, que é importante, é o pódio dos homens. Em segundo lugar, que tem um maior grau de importância. E em primeiro lugar, você bota o top da sua vida e põe lá. E assim é a sua vida, ciclo após ciclo, ano após ano, tempo após tempo. E é assim, e assim, e é assim. É por isso, irmãos, que tem um monte de casamento quebrado. É por isso que tem um monte de uns empregos que são as verdadeiras desgraças em nossa vida. Você chora quando dá domingo, quando fala assim, anuncia a musiquinha do Fantástico, você começa a chorar, já, porque no dia seguinte você sabe o que te espera. Você já chora, você já dorme mal já. É por isso que nós temos umas amizades ruins que só nos leva para o fundo do poço, é só umas buraqueiras. Aí sozinho é ruim de ficar, eu prefiro ter esses amigos. Que só arranca tristeza, que desperta o pior de nós. E é por isso, porque não colocamos Jesus em primeiro lugar nas nossas coisas. E aí a gente casa com gente errada, e aí vai e pede para Jesus, Jesus, entra agora no meu casamento, o senhor precisa dar jeito. Eu casei, não era bom casar? Casei. Aí a gente estuda, sei lá o quê, porque deseja tal cargo, porque esse é o cargo que dá dinheiro. Amém, que bom. Mas tira todo o seu tempo. Não ora mais, não lê mais a Bíblia, não chora mais, não tem mais comunhão com Deus. Porque tudo que a gente faz está pautado em interesse, necessidade e desejo. Então eu tenho um interesse, eu compro uma propriedade, vou lá, mas tem um banquete, eu disse que iria, mas agora eu não vou, porque eu tenho um interesse em ampliar minha propriedade.
Mas aí eu tenho um desejo. Então eu caso. Mas você disse que viria no banquete, que se lasca o banquete. Agora eu casei. Na nossa história aqui, o senhor do banquete, ele ficou furioso. Furioso. Mas qual foi a reação dele? A reação dele revela o amor dele. A reação dele revela a graça que tinha sido revelada, agora ela é derramada. Agora a graça é derramada sobre quem? Sobre os desprezados, sobre os mutilados, sobre os pobres, os cegos. É a maravilhosa graça encontrando o pecador. É a indignação do Senhor, desse anfitrião, dono da casa, que é transformada em graça. E é por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Porque a indignação foi transformada em graça. Os fariseus se achavam, eles estavam achando que era eles que iam sentar à mesa. Quando ele fala assim, bem-aventurado é aquele que comer do pão de Deus, no reino messiânico, futuro, eles acho que estavam esperando o próprio Jesus falar isso. Se comportem, continue assim, gente boa. É o ser que está aqui nesse lugar aqui, ó. É o VIP dos tempos modernos, é VIP, está garantido. Mas não foi isso não. O verso 24 que a gente leu, fala assim, vocês não entrarão. Que recusa é essa, irmãos? De um convite, e eu torno a perguntar, o que é que tem impedido a gente de entrar, de sentar à mesa daquilo que já está preparado? É por isso que nós estamos aqui, porque um dia o Senhor da casa enviou o servo dele a procurar pelos becos, pelas ruas quebradas, a procurar os cegos, os surdos, os mudos, como eu e você. Nós não somos especiais, irmãos, porque fomos encontrados por Jesus. Nós não somos especiais porque temos uma pele boa, um olho diferente. Saiba de uma coisa, irmão, Ele quer te encontrar hoje. Ele quer te encontrar hoje, irmão. Mas não seja religioso, irmãos. Não seja. Mesmo que você ainda tenha o pódio dos homens, negue o pódio dos homens e aceite o convite de sentar à mesa. De uma vez por todas, sente à mesa do Senhor, sente à mesa do banquete. Aqui todas as três desculpas mencionadas, todas elas significam a mesma coisa. O que elas significam? Tenho coisas melhores a fazer. Tenho coisas melhores a fazer. E isso, não se engane, começa com os mais novos e vai até os mais velhos. Tenho coisas melhores a fazer. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós. Irmãos, a gente precisa continuar lutando pela nossa casa, a gente precisa continuar lutando pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. A gente precisa. A palavra do Senhor diz que o servo aqui, o Senhor falou para o servo, insista. Insista com eles, insista. Tem umas versões que deve estar falando assim, fale com força, traga-os à força. Mas a verdade é que essa tradução, ela quer dizer, insista, insista, insista. Quantas vezes Jesus teve que insistir com a minha vida, para que eu pudesse estar na casa dele, para que eu pudesse sentar à mesa? Quantas vezes?
Quantas vezes ele teve que insistir com você? Irmãos, a gente deixa muito as coisas passarem. As coisas passarem assim, como se a gente tivesse controle ainda da situação, e no momento futuro, vai ter outro convite. Foi assim no retiro. Quantos jovens falei assim, você vai para o retiro? Não, não vou. Por quê? Porque eu não quero. Aí falava com o pai e a mãe, por que o filho não vai? Ele disse que não quer. E aí Deus mandou outros, mandou o servo atrás de outros. E foi saindo pelos becos, pelos cantos, pelas ruas quebradas, e levou o povo para lá. Sabe, irmãos, o meu pai, ele lutou pela minha vida, meu pai e minha mãe. Ele lutou pela minha vida. Eu estava sem esperança nenhuma. Um dia ele disse assim, olha, vai ter uma igreja X, promove um tal de um encontro com Deus, você vai para esse encontro. Eu falei, para esse encontro eu não vou nada. Não, você vai, eu não vou não. Não, o quê? Quanto tempo é? 2 horas, 3 horas? Falou, não, é o final de semana. Eu falei, o quê? Final de semana? Não, mas não vou mesmo. Não. Ele falou, não, você vai para o encontro. Eu já paguei para você. Eu falei, não. Desperdiçou dinheiro. Não, você vai para o encontro. Aí eu falei para ele, pai, o que eu vou fazer lá, meu pai? Eu fumo, eu tenho vários vícios, fumo 1 maço, 2 maços de cigarro por dia, como é que eu vou ficar nesse encontro sem fumar? Eu vou ficar nervoso, vou arrumar inimizade. Ele falou, não, eu já falei lá com o pastor que você gosta de fumar, que ele falou que é para você levar os seus cigarros e tudo. É mesmo, é. Eu falei, não, aí fui dando desculpa. Falei, não, esse final de semana é dia de eu trabalhar, final de semana de eu trabalhar. Eu preciso trabalhar, nessa época a gente trabalhava com táxi. Eu preciso trabalhar, meu pai. Ele falou, não, é o seguinte, eu vou fazer um negócio para você. Eu vou trabalhar para você. Eu falei, não, o senhor não pode fazer isso. Eu vendo o empenho do meu pai, querendo trabalhar para mim no final de semana. E olha só, ele trabalhou bonitinho. Todo o dinheiro que ele ganhou, ele me deu. Ele falou, é seu, eu fiz para você. Eu trabalhei por você. Eu não peguei nada. Foi para você. Né? Então, quando eu vi o empenho do meu pai, pagou lá a minha ida, se humilhou para o pastor lá, para o chefe, para o líder lá, que eu era viciado, que eu tinha um monte de mania e tal. Se ele não tivesse insistido, irmão. Eu me achando lá com meu cigarrinho, dormindo do lado de um cara que está cheio de cocaína. Dentro do corpo e fora do corpo. Mas se ele não tivesse insistido, irmãos. O Senhor está insistindo. Para que a gente deixe a nossa condição de religiosos moralistas para sermos filhos que sentam à mesa do Pai. Quer seja você tenha 1 ano, 2 anos, 10, 12 ou 99 anos de idade. Isaías 25 fala que o rei, o grande Senhor dos exércitos, ele vai preparar um banquete para todos os povos de todas as nações. Fala que ele vai preparar um banquete no santo monte do Senhor. Isaías 25, 6, 9. Fala que ele engolirá a morte para sempre, e para sempre enxugará as lágrimas.
Eu me lembro do Salmo 23:5, que o pastor de ovelhas vira anfitrião e prepara um banquete na presença dos inimigos. O servo saiu a chamar o povo, e o servo, que hoje é esse Espírito Santo de Deus, continua a chamar o povo. E esse servo, ele se empolgou, e aí ele olha para o Senhor da festa, e fala assim: ó, está sobrando lugar, hein? Está sobrando lugar. E aí então, o dono da festa fala: então sai, vai pelos cantos, pelas videiras, pelo meio da seca, sai andando por aí, e vai trazendo, porque eu quero a minha casa cheia. Eu quero minha casa cheia. Subam aqui, por favor. Aleluia. Estava conversando esses dias com um irmão carinhoso. Às vezes nós achamos assim que ser gente boa vai para o céu. Sabe assim? Olha, eu só bebo socialmente. Eu só bebo socialmente. Eu não só nego, não. Posto de renda declarado. Nem trai minha esposa. Ou nem trai meu marido. Irmão, isso não são credenciais para sentar à mesa. Não são. E o bom de Jesus é que ele nivela todo mundo por baixo. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Esse é o nivelamento. Todos por baixo. Os religiosos, eles não herdarão a bênção do banquete. O verso 24 prova isso. Eles serão trocados. E a gente também não chega na festa porque a gente quer. Tem que ser convidado. E hoje o Senhor convida você. E aí você fala: eu estou 30 anos na igreja. Aí é você que vai saber. As nossas desculpas, gente, não convencem Deus. Ele conhece eu e você. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Ninguém pode entrar no reino sem ser convidado por Deus. Agora, ficar do lado de fora é uma escolha deliberada. O homem, ele não pode salvar a si mesmo, mas ele pode condenar a si mesmo. É só dizer: eu comprei uns bois e vou lá experimentar. Na hora do banquete. Eu comprei um terreno, eu vou lá. Eu casei. O que é que tem impedido eu e você de sentar à mesa? Há lugar na mesa. Há lugar na mesa. Há lugar na mesa. Mas a gente tem uma missão, irmãos. E a nossa missão agora é levar essa boa nova do banquete. É por isso que eu sou um pregador da palavra de Deus. É por isso que você tem de ser um pregador da palavra de Deus. Porque a gente foi encontrado nos becos mesmo. Nós somos encontrados pelos cantos. Nós somos encontrados perdido. Mesmo que a gente tinha uma condição moralmente aceita, estávamos perdidos, mas fomos encontrados, e por isso que a gente anuncia a boa nova, insistindo mesmo. Insista com seu filho, insista. Insista com a sua esposa, insista com o seu marido, insista. Quanto santo é o Senhor! Santo é
Só o Senhor tem o poder de quebrantar o nosso coração endurecido. Só o Senhor tem o poder de transformar as nossas vidas. Só o Senhor tem o poder de transformar a sua história, de transformar a sua vida. Só o Senhor tem o poder de te fazer filho, de te fazer filho. Filho que senta à mesa. Chega de migalhas, chega de viver de migalhas do mundo, chega de viver de migalhas que caem da mesa, mas sente-se à mesa do Pai, sente-se à mesa do Senhor. Há um banquete preparado, há um banquete preparado. Aleluia, aleluia. Saia daqui nesta noite ligando para os teus parentes desesperadamente, mandando mensagem, indo atrás, dizendo: se quebrante, sente à mesa. Ei, tem uma história, existe um Jesus, um Senhor e Salvador que ama, que perdoa o pecado, e Ele te quer junto dele. Ei, meu Pai, se converta. Ei, minha mãe, se arrependa. Ei, meu irmão, ei, meu filho, minha filha, cunhado, cunhada, se converta. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, o Rei Santo e temível, o Rei Santo e bondoso, o Rei Santo e gracioso, que largou a casa celestial para vir atrás de nós, miseráveis pecadores, e nos fazer novo, e nos dar uma nova vida, e nos fazer assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo convite, que jamais a gente venha recusar com desculpas. Chega de desculpas. Somos do Senhor, somos do amado, e Ele é meu. Guarda, Senhor, o teu povo, Pai. A mesa está pronta, o novilho já foi sacrificado, tudo está pronto, o véu foi rasgado, podemos entrar na presença dEle. Aleluia. Muda a nossa história, Senhor. Que o Senhor seja o primeiro nos nossos casamentos, nos nossos empregos, nas nossas relações, nas nossas amizades. Que a nossa vida não seja pautada em carência, em interesse, em desejo. Esse é o grande banquete, meu irmão. Não recusa esse convite. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não conhece Jesus como teu único e suficiente Salvador, que deseja se arrepender pelos seus pecados, ter o seu nome escrito no livro da vida? Se você é essa pessoa, levante sua mão, a gente quer orar por você, para que você tenha uma vida em abundância, uma vida eterna. Se você que está nos assistindo, se você é essa pessoa, feche seu olho e repita essa oração: Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço o Senhor como o único Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e permita que eu sente à mesa deste banquete, em nome de Jesus.
Guarda o teu povo, leva o teu povo em paz e segurança para casa. Que o grande amor do Pai, que a graça do Filho, essa graça que foi derramada e que nos encontrou, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um que nos assiste, seja com cada irmão e irmã aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos.